No último dia 29 de julho, Rick Wright, falecido tecladista do Pink Floyd, completaria 80 anos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um pouco da sua obra e, além disso, apresentar 10 canções que representam toda a sua trajetória. Can you tell me where? Olá pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. E como vocês puderam perceber pela abertura do nosso vídeo, o vídeo de hoje não é um vídeo comum, é um vídeo especial, um vídeo de efemérides, um vídeo que não faz parte de nenhuma série aqui do nosso canal. Antes de eu me aprofundar sobre o que a gente vai falar do vídeo de hoje, tenho que fazer o protocolo de sempre. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para as notificações e deem um like no vídeo. A primeira coisa, assim que vocês abrirem esse vídeo, já deem um like para fortalecer o nosso conteúdo e principalmente permitir com que esse e outros vídeos do nosso canal cheguem para o maior número de pessoas possível. Nos sigam em nossas redes sociais, se vocês já acompanham o nosso conteúdo, se vocês gostam do que é produzido aqui, saibam que a gente não tem só o YouTube, a gente tem também as nossas páginas no Facebook, no Instagram e no Groover, que é uma plataforma em que nós recebemos músicas para resenhas. O vídeo de hoje, na verdade, não estava programado no nosso roteiro, mas eu, mais uma vez, tive que fazer uma mudança de planos depois de algo que eu soube. No último dia 29 de julho, o tecladista Rick Wright, falecido tecladista do Pink Floyd, completaria 80 anos de vida. E baseado nisso, nessa efeméride importante, eu decidi fazer um vídeo falando sobre 10 músicas que para mim representam o trabalho dele, tanto dentro da banda quanto em trabalhos extra Pink Floyd. Eu coloquei na verdade esse estilo de vídeo em votação. Eu tava com duas ideias de vídeo, tava com a ideia de fazer um vídeo só sobre esse tema e fazer um vídeo sobre o disco solo dele, o Wet Dream, de 1978, que coincidentemente está completando 45 anos de lançamento esse ano. Coloquei para vocês escolherem entre essas duas opções e vocês escolheram que os dois vídeos tinham que ser feitos, né? Então, assim eu o farei. E esse primeiro vídeo vai englobar essas 10 músicas que, ao meu ver, representam o que é o Rick Wright, tanto em termos de composição, em termos de melodia, quanto em termos também líricos. E o vídeo sobre o Wet Dream que eu falei, que eu propus a ideia, vai sair também muito em breve aqui no canal. Eu decidi fazer esse vídeo por dois motivos. O primeiro deles porque eu acho que o trabalho do Rick Wright como tecladista e como músico, tanto dentro quanto fora do Pink Floyd, é um trabalho de certa forma muito subestimado. Pouco se fala sobre o que o tecladista representou para a lendária banda de rock progressivo, principalmente nos tempos atuais. Depois da sua morte em 2008, aos 65 anos de idade, eu sinto que ele basicamente ficou pouco no imaginário dos fãs, pelo menos é a impressão que eu tenho. Acho que em tempos atuais, onde se fala muito sobre David Gilmour, se fala muito sobre Roger Waters, e também se fala sobre Syd Barrett, eu acho que ele merece um pouco de atenção. O segundo motivo pelo qual me levou a fazer esse vídeo é o fato do Rick ser um músico absolutamente único nas composições que ele produziu, em todas as suas composições. Ele era considerado o integrante mais quieto, digamos assim, do Pink Floyd, um comparativo muito com George Harrison nos Beatles. E eu acho que as músicas dele, as composições dele reúnem elementos de melancolia, elementos intimistas, com algumas passagens quase que jazzísticas, com elementos de música ambiente que, mesclados juntos, formam um trabalho singular que eu acho que deve ser mais reconhecido pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que
não tem tanto aprofundamento sobre a obra dele e sobre o Pink Floyd, né? Muitas pessoas conhecem o Dark Side of the Moon, conhecem o The Wall, mas mal sabem que aquilo não representa nem 10% do que foi a trajetória do grupo britânico. Decidi mesclar, na verdade, duas composições solo, de músicas solo da carreira dele, com outras 8 canções do Pink Floyd. Decidi fazer dessa maneira para englobar também trabalhos solo. Também procurei fazer uma lista variada. Há canções aqui de diversas épocas. Decidi não focar como em outros trabalhos ou matérias retrospectivas do Rick fazem só em trabalhos da década de 60, em trabalhos da década de 70, como a maioria dos fãs, como a maioria das pessoas geralmente o lembram. E além disso eu vou falar um pouquinho da história dessas músicas. Eu vou abrir com uma composição do Rick Wright. A maioria das músicas dessa lista são composições dele só. Algumas outras ele foi creditado com outros membros da banda ou compositores externos, mas são majoritariamente canções que foram desenvolvidas a partir da ideia dele. A 10ª música aqui, que já vai abrir a nossa listagem de hoje, é uma música do disco solo Wet Dream, de 1978, já mencionado. Eu vou fazer muito em breve, futuramente, um vídeo sobre esse álbum. E a música que vai abrir a nossa listagem hoje é Summer Elegy. See what you have found. A Summer Elegy é para mim, uma das canções que mais representam o que o Rick Wright é musicalmente e em termos de composição como um todo. Essa música está presente no disco solo dele, Wet Dream, de 1978. Essa música ela tem um background muito específico, que eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque eu já vou fazer um vídeo contando da história sobre esse disco, da história desse disco. Summer Elegy ela foi composta durante aquele ano, durante aquele período, pelo tecladista, inspirado pelas crises conjugais que ele estava vivendo com a sua esposa, Juliette Wright, que ele tinha se casado em 1964. Os dois já estavam casados naquela altura há 14, 15 anos. O Rick Wright, no ano de 1978, nas composições, no período do Wet Dream, entre 1977 e 1978, ele estava passando por uma fase muito difícil da sua vida pessoal, uma das mais difíceis. Ele enfrentou diversos problemas ao longo da sua carreira com consumos de álcool, drogas e episódios acentuados de depressão que se agravariam ao longo da década de 80, algo que inspiraria trabalhos futuros dele, inclusive, que vão estar aqui na nossa lista. E essa música ela é muito reflexiva, muito refletora do que era aquele período do Rick Wright, uma composição calma, uma música guiada pelo piano e com a voz serena e muito relaxante do Rick Wright. Ele era um excepcional cantor, um cantor que não era um grande cantor tecnicamente, mas ele possuía um timbre de voz muito acolhedor, que servia muito à composição, algo que nem todos os artistas conseguem com tanta facilidade. E Summer Elegy é uma das raras músicas do disco Wet Dream que possuem letras. A maioria das músicas do disco não possuem letras, são composições instrumentais. E a música ela reflete também musicalmente o que é aquele disco. É um disco muito calmo em termos de composições. São composições mais serenas, abre aspas, muito pouco complexas ou algo do tipo. Composições mais, digamos assim, melancólicas, que era o que o Rick estava vivendo na época. Summer Elegy e as suas letras narram alguns dos episódios que aconteceram durante a gravação daquele disco, ocorrida parcialmente em Lindos, na Grécia. O próprio Rick e a própria esposa estavam tendo algumas discussões, não estavam com um bom casamento na época. Para piorar também, o artista estava começando a se afundar mais ainda em drogas pesadas,
que complicou ainda mais o processo de gravação daquele disco. Foi um disco muito pessoal, muito íntimo. De certa forma, algumas letras até meio dolorosas, digamos assim. E que também, mais tarde, se acentuaria na gravação do The Wall, que fez com que ele fosse demitido da banda no qual ele ajudou a fundar anos antes. E eu selecionei um trecho que é bem específico, mas que dá a tônica de toda a canção. Alguém tem que ceder, não podemos continuar assim. Um ano depois e mais seguro, para onde vamos daqui? Muitas noites e muitos dias eu passei com você, falando sobre o que devemos fazer. Eu não posso dizer. E essa parte aqui desses versos dizem sobre muito do que fala da música. Uma música que fala sobre uma relação que está desgastada. Ela poderia também fazer uma alusão à própria relação que ele estava começando a desenvolver com seus companheiros de banda do Pink Floyd, mas analisando entrevistas e relatos da época e relatos mais aprofundados, a música ela fala mais sobre o casamento dele, uma balada dilacerante. Summer Elegy não poderia ficar de fora dessa lista, para mim, de uma das melhores composições do Rick Wright. Ela possui também um solo de guitarra arrasador, gravado em estúdio pelo Snowy White, que era músico de apoio do Pink Floyd na turnê de 77, que era a turnê do Animals. E uma curiosidade bem legal, as músicas aqui, muitas músicas dessa lista têm solos não no teclado, mas sim em guitarras, em saxofones e tudo mais. E uma curiosidade bem legal é que o Rick Wright que escreveu todos esses solos. Então, apesar dos solos serem executados por músicos, instrumentistas que não sejam propriamente tecladistas, ele escreveu os solos nota por nota e mandou para que os músicos executassem. Então, dentro dos solos também tem muito dele. E Summer Elegy não poderia ficar de fora dessa lista, um desabafo sobre um momento difícil que ele estava vivendo com a sua esposa e com os seus pensamentos matrimoniais. Em nono lugar vem um outro desabafo muito pessoal também sobre o Rick Wright, uma composição de muitos anos depois. Uma canção presente no álbum The Division Bell, de 1994. Para mim, uma das melhores composições do disco. Uma das 3 melhores, talvez. Eu tô falando de Wearing the Inside Out. Conforme eu tinha falado um pouco na história de Summer Elegy, o Rick Wright, ele durante muitos anos da vida dele, ele teve problemas com drogas e principalmente com depressão. Ela foi acentuada principalmente depois da demissão dele durante as gravações do The Wall e continuou com o músico durante toda a década de 80 até o período que ele começou a voltar a tocar com Pink Floyd em 87, inicialmente como músico de apoio, mas depois ele retornou à banda full time. E esse período ele é muito bem retratado liricamente e musicalmente em Wearing the Inside Out, que marcou de certa forma a volta dele de vez a um disco do Pink Floyd. Em quase 18 anos, músicas, composições do Rick não entravam num disco da banda desde o Wish We Were Here de 1975. Nos discos posteriores ele pouco contribuiu. No The Final Cut ele já estava fora da banda, e no A Momentary Lapse of Reason ele era músico de apoio, tocou só em algumas músicas. Então The Division Bell marcou o retorno dele ao seio da banda, e principalmente não ao seio só de integrantes, mas ao seio composicional. Então a música ela meio que marcou um desabafo do Rick Wright de certo tempo, gravado mesmo. Vale lembrar que depois do Wet Dream e depois da demissão dele do The Wall, o Rick Wright só gravou um disco em 1984, um projeto chamado Identity, que ele gravou o nome Z, que foi uma alcunha que foi um disco colaborativo que ele gravou com outro músico. E ele não gravou mais nada desde então, composições dele. E essa marcou a primeira composição dele, e ela é muito refletora também desse período todo que ele passou com a depressão. E a música, ela narra muito bem isso. É uma música até que eu diria que narra esses sentimentos de uma maneira bem explícita, de uma maneira bem
clara pro ouvinte e tudo mais, narrados também musicalmente, instrumentalmente, de uma maneira brilhante, com os vocais do Rick Wright, com os sintetizadores lá, com os layers de teclado, com os excelentes trabalhos de guitarra do David Gilmour. Ele faz um solo arrasador nessa música, que é lindo. Essa música ela é uma colaboração do Rick com o Anthony Moore. Ele também contribuiu para os backing vocals dessa música. E para a construção dos backing vocals, essa música ela tem duas coisas bem interessantes. Ela tem um elemento muito grande de R&B até. É uma música bem calma, uma música bem serena, do estilo do Pink Floyd, mas ela tem elementos que falam muito sobre o R&B, até a música soul. Vale lembrar que a música soul ela é muito presente no trabalho do Rick Wright. Ele começou a carreira dele, inclusive, como soprista. Ele em algumas performances do Pink Floyd, no início da carreira dele, ele tocava em algumas músicas saxofone, trombone, kazoo. Então ele era soprista. Então ele conhecia. E ele era muito fã de jazz, ele era muito fã também de R&B e tudo mais. E isso influenciou com que muitas das músicas com a presença do saxofone na banda tivessem, claro, influência dele e são majoritariamente composições dele. Um fator que também influencia essa pegada um pouco mais jazzística, mais R&B da canção, quase que como um desabafo, quase meio gospel, mas uma coisa psicodélica, é o excepcional trabalho de saxofone do Dick Perry, no Dark Side of the Moon, todas aquelas linhas icônicas. Aqui ele volta a tocar. E essa música eu acho excepcional o trabalho dela, eu adoro o crescendo dela, adoro os backing vocals, a dinâmica entre os vocais do Rick e das backing vocals é algo absolutamente único. E a letra dessa música é uma letra muito imersiva sobre aquele problema, sobre o problema do que ele vivia. Ele faz um paralelo sobre o Inside Out, que era o momento que ele estava vivendo naquele mar de confusão, naquele mar de tristeza e depressão, e de que ele estava começando a se tratar. A música também ganhou um significado porque a Mildred, que seria a terceira esposa do Rick, que ele já estava começando a se relacionar nessa época, quando ele finalizou a música pro The Division Bell, ela enfrentou um quadro de depressão clínica pouco depois do lançamento da música. Então a música também ganhou esse tom, essa tônica do tratamento, da busca pela saída da situação da depressão. De manhã à noite fiquei fora de vista. Não reconheci o que eu havia me tornado. Não mais do que vivo, eu mal sobreviveria. Em uma palavra, superação. E essa ode à superação, essa busca de sair daquela situação que ele estava vivendo, de que ele não se reconhecia mais como pessoa e tudo mais, pelo que ele havia se tornado, pelo próprio vício em drogas que levou à depressão. Temos Wearing the Inside Out, que é uma das músicas mais legais da carreira dele, e uma música que não poderia também ficar de fora dessa lista, claro. Em oitavo lugar aqui na nossa lista vem uma composição dele que é um clássico, digamos assim, entre os fãs do Pink Floyd, os fãs mais ardorosos. Uma música presente no disco Atom Heart Mother, de 1970. Eu tô falando de Summer 68. Summer 68, como seu próprio nome diz, é uma música inspirada num evento ocorrido no verão de 1968. E um evento real. Um evento onde o Rick Wright se envolveu com uma grupo. Grupo, para quem não sabe, é uma mulher, digamos assim, que geralmente fica com músicos de rock e tudo mais, em turnês. E que acabou se envolvendo com uma delas. Esse evento acabou inspirando Summer 68. Na época o Rick já era casado, inclusive com a própria Juliette Wright. E ele ele sempre tratou esse episódio como um deslize, como um momento daquele casamento, onde foi um momento ocasionado pelo estresse
que ele vivia na época, com a situação da banda e principalmente com a gravadora. Não havia um problema entre ele e os demais membros da banda, mas sim com a questão da gravadora. A banda tinha acabado de perder o Syd Barrett e tava uma pressão para que o Pink Floyd continuasse como algo relevante, tanto comercialmente quanto criativamente, para a cena britânica. Não sabia se o grupo ia perdurar sem o gênio louco que havia deixado. E no meio dessa pressão, o Rick Wright, ele, por algum motivo, por algum motivo ou outro, né, talvez ele tenha já algum tipo de crise nesse casamento, teve um contato lá com uma group e esse evento inspirou a composição da música. É bem engraçado que Summer 68, ela é uma música de pop barroco e ela é uma música que lembra muito outros trabalhos de outras bandas. Eu falei aqui que tem muita inspiração do R&B no trabalho do Rick Wright, de fato tem, e nessa música fica nítido isso pelo trabalho dos metais e tudo mais, mas entretanto essa música ela tem uma ode muito mais a um som barroco, um som experimental de outros grupos e artistas, principalmente o The Beach Boys, que era uma das bandas que influenciou o Pink Floyd no início da carreira deles, e que ouvindo o arranjo de Summer 68, a gente percebe claramente que aquela música poderia ter sido escrita lá pelo Brian Wilson nos idos de 66, 67 para um Pet Sounds da vida. A própria letra dessa música, ela originalmente foi escrita como com o nome de One Night Stand, que seria a passagem de uma noite, que foi como o Rick tratou esse evento, né? Dele ter feito sexo, ter tido uma relação com aquela group, com uma noite, e como uma noite isolada dele como homem, como marido e tudo mais, de que não era algo que a princípio era recorrente nas turnês, na estrada por ele. E essa música ela tinha esse título, inclusive ela chegou a ser cogitada para ser gravada no Uma Guma pelo próprio Rick. Porque quando a ideia do Uma Guma foi apresentada para os demais membros da banda e eles concordaram em que cada um traria uma composição sua para fazer a parte de estúdio do disco. O disco tem um lado ao vivo e tem a gravação de estúdio. O Rick, ele tinha já parte de One Night Stand, que não tinha o nome Summer 68, pronta. E ele acabou cogitando trazê-la. Ele, na verdade, trocou ela. Summer 68 acabou sendo arquivada e mais tarde, durante o processo de produção do Atom Heart Mother, ele finalizou aquela música, One Night Stand, e decidiu renomeá-la Summer 68. A música foi gravada e tudo mais, e a canção, inclusive, tem participação do naipe de metais da Abbey Road, do estúdio Abbey Road, que participou na gravação da música título do álbum Atom Heart Mother, que também faz aqui participação em Summer 68. E a música ela fala sobre esse evento, dessa group, a música ela trata bem mais como algo corriqueiro, como esse encontro ele pode não necessariamente representar uma traição, mas pode representar inclusive um escape para uma realidade. O cliente que está lá com a group, abre aspas, a group ela também pode ser uma espécie de garota de programa, para um termo mais específico, embora a nomenclatura group seja mais para grupos de rock, de como esse cliente muitas das vezes está lá dormindo com aquela mulher e vê naquele sexo, abre aspas, fácil e rápido, não como um desejo sexual ou um desejo explícito por aquela mulher em si, mas sim como um desejo de uma fuga do cotidiano e tudo mais, e um tratamento a um escape, uma diversão para aquela rotina massiva sobre uma situação que ele está vivendo. Em sétimo lugar vem uma composição solo dele, não gravada pelo Pink Floyd, mais uma aqui na nossa lista. A última, a partir de então na nossa lista só vão ter músicas do Pink Floyd.
essa primeira canção instrumental aqui da nossa lista. Eu tô falando de uma composição também do disco Wet Dream de 1978, Waves. Essa composição instrumental, linda por sinal, uma das músicas mais bonitas do disco, recomendo que vocês ouçam, inclusive. Ela tem uma história bem específica, porque grande parte da melodia dela foi inspirada pelo Rick na localidade que ele estava vivendo quando ele indus na Grécia. Enquanto eles estavam fazendo algumas trips pela região, ele teve contato com uma pequena praia que ele estava ali na localidade e tudo mais. E as ondas daquela praia inspiraram ele a compor basicamente essa música. Em uma entrevista de 1978, que ele deu para um repórter da Melody Maker, ele até falou isso. Ele disse que a parte de algumas músicas, em específico Waves, foi inspirada pelo som, pelo aspecto natural daquela paisagem que ele estava vivendo à época e tudo mais. Que apesar de eu já ter falado em Summer Elegy que ele não estava vivendo um momento muito bom pessoal na vida dele, ele estava no meio de um lugar lindo, numa paisagem linda e tudo mais, que ele estava tentando se autodescobrir e ter um tempo para si, depois de quase 10 anos, né, tocando com o Pink Floyd, sendo um dos músicos mais, digamos assim, um dos músicos que mais trabalharam em sua época, né? Porque eles eram uma banda muito prolífica e o cara que gravou Dark Side of the Moon, então o cara teve uma rotina puxada depois do lançamento do disco. E dentro daquele espaço que ele estava tentando ter um momento para si, houve essa inspiração também para Waves, é uma música mais relaxante, digamos assim. Tem até alguns elementos que lembram o Pink Floyd clássico, como as linhas de piano elétrico, alguns overdubs de lap steel guitar, que é a guitarra de mesa que o David Gilmour geralmente usa. Mas, porém, contudo, entretanto, além do excelente trabalho de teclados e sintetizadores que formam uma camada que sobe e desce, tal qual as marés, digamos assim, das ondas, das praias e tudo mais. Eu destaco muito também o excelente trabalho instrumental dessa música, que tem algumas quebras de tempo, mas não quebras abruptas, nem quebras muito técnicas. E o excepcional trabalho, mais uma vez, de saxofone, dessa vez não é do Dick Perry, mas de um músico que eu amo, que é o Mel Collins, que participou das gravações do disco. E uma curiosidade bem interessante, quando o Mel Collins ele gravou a linha de sax de Waves em estúdio, o Rick ficou tão feliz, tão impressionado com o trabalho dele, que ele quis que o saxofone estivesse presente em outras músicas do disco, porque ele compôs as linhas de sax pensando já num saxofonista para gravar as linhas em estúdio. E o Mel Collins participou, fez um trabalho excepcional, um trabalho bem legal de saxofone. Todas as linhas, claro, foram escritas pelo Rick Wright, mas o trabalho do Mel Collins foi tão bem feito que ele quis que o Mel tocasse em outras músicas também no disco. Então tá aí uma recomendação de uma instrumental lindíssima, belíssima, bem floydiana, Waves. Em sexto lugar vem mais uma composição instrumental, uma música instrumental bem mais, abre aspas, corriqueira, não sei, digamos assim, mas uma música instrumental diferente, bem diferente de Waves, do Pink Floyd. Essa música está presente na trilha do disco Obscured by Clouds, que na verdade é uma trilha sonora, né, do La Valle, do Barbet Schroeder. E essa música ela é a faixa de encerramento do primeiro lado do LP. Estou falando de Mudman. Essa música ela é co-escrita do Rick Wright com o David Gilmour.
E ela foi uma das músicas que... foi uma das primeiras músicas a serem finalizadas para o projeto do Obscured by Clouds. Para quem não sabe, o Obscured by Clouds na verdade é uma trilha sonora, trilha do filme La Valley. Por volta de 1971, a banda já tinha trabalhado em aproximadamente 5 trilhas de filmes, 2 de curtas-metragens e 3 de longas-metragens. Foram The Committee, o More, do próprio Barbet Schroeder, e o Zabriskie Point, que foi a trilha do filme do Antonioni, de 1970. Em 1971, logo depois deles já terem encerrado já as gravações do Meadow, eles foram oferecidos para gravar a trilha de mais um filme do Barbet Schroeder. Dessa vez um filme bem mais tradicional, o filme do More, que era o filme anterior que eles tinham contribuído para a trilha. É um filme bem avant-garde, é um filme bem da cultura de drogas dos anos 60. O La Valley é um filme bem mais tradicional, um enredo até bem romântico, diria. E baseado no script, no roteiro do filme que eles pediram para o Barbet Schroeder entregar para eles, eles começaram a desenvolver. E num dos primeiros dias de estúdio, o Rick Wright no piano que ele estava compondo, que era um dos pianos que ainda estava reaproveitado da sessão do Meadow, que era um disco que eles tinham acabado de finalizar, começou a trabalhar na melodia de Mudman. E assim a música foi finalizada dentro de algumas horas. David Gilmour, ele adicionou algumas linhas de guitarra, por isso ele ganhou o crédito de coautoria. E essa música ela é muito centrada nesses dois instrumentos, no piano e na guitarra, além de, claro, toda a camada do baixo da cozinha do Roger Waters e do Nick Mason, que fazem um trabalho excepcional, mais direto para a camada mais longa instrumental, instrumentais mais longos, digamos assim, em termos de notas, suspenses e tudo mais, melodias mais densas das guitarras e do piano, que formam uma música lindíssima, uma instrumental belíssima, que foi usada a princípio, que quando o Barbet Schroeder ouviu essa música, ele quis usar ela para as principais cenas mais calmas, delicadas para o filme, porque a música ela mesclava um peso, mas ao mesmo tempo mesclava um lado melancólico e, de certa forma, intimista, que casava com a obra, muito forte. Mudman é uma das melhores composições dele, do Pink Floyd, foi uma música primariamente escrita por ele, e não poderia ficar de fora dessa lista também. Continuando a nossa lista, em quinto lugar, temos uma música bem única, assim, da carreira do Rick Wright, do próprio Pink Floyd. Uma música bem significativa, eu diria até, da trajetória dele na banda. Essa composição está presente no disco A Salsa Full of Secrets, de 1968. Primeiro disco já depois da saída do Syd Barrett, com a chegada do David Gilmour. Eu tô falando de Remember a Day. Apesar do próprio A Salsa Full of Secrets ter sido o primeiro disco do Pink Floyd já com essa nova configuração sendo feita, Remember a Day é uma das 3 músicas do já mencionado álbum que ainda contém a participação do Sid na guitarra. A música foi gravada em uma sessão de estúdio ainda em 1967, uma das sessões do The Piper of the Gates of Dawn. Tanto é que, se vocês ouvirem a composição, ela é uma música, em termos de mixagem, até de produção, uma música bem mais antiga do que as outras músicas do A Salsa Full of Secrets. É uma composição do Rick Wright, que foi desenvolvida durante as sessões do próprio Piper at the Gates of Dawn, ainda que tenha sido lançada no A Salsa Full of Secrets. A música ela fala sobre a lembrança e principalmente a memória que nós adultos, pessoas adultas, têm perante os tempos da infância e tudo mais. A música ela tem esse ponto de partida lírico, mas ela pode também ser interpretada como a lembrança de momentos em que você viveu quando era jovem e tudo mais, e principalmente de como essas lembranças afetam o que você é hoje.
A música, ela tem uma construção que eu gosto muito. Ela é uma música de pop psicodélico, mas ela é uma música ainda assim muito experimental. Ela é uma música que flerta muito com os elementos do avant-garde, que ficou muito notório nos primeiros lançamentos do Pink Floyd e tudo mais. E eu acho essa uma das grandes composições dele, acho essa um dos pontos de partida, até mesmo do estilo composicional e lírico que ele viria a desenvolver nos trabalhos seguintes. Uma música melancólica, mas ainda assim uma música bem ligada ao som que o Pink Floyd fazia naquele momento da carreira deles. Então, sem dúvida, uma música que não poderia ficar de fora daqui dessa lista. Também foi, eu acho que foi o primeiro grande passo dele como compositor, né? Porque até então, no primeiro disco, ele tinha desenvolvido ideias, mas eram ideias muito mais em função de composições e de arranjos para o grupo, né? Até porque o principal compositor era o Syd Barrett. E aqui, quando o Syd Barrett saiu, os membros eles foram tentando achar uma direção musical para que eles fossem gradativamente compondo. Algo que mais tarde ficou muito no colo do Roger Waters, né? Mas, porém, contudo, entretanto, o Rick também tinha suas contribuições. Remember a Day foi uma delas e que está aqui na nossa lista. Em quarto lugar, uma música aqui que eu, a princípio, não ia botar ela aqui na lista, mas eu decidi reescutá-la até, né? É uma música que eu, de certa forma, redescobri e eu decidi colocar aqui na lista, que eu acho uma composição bem importante. Ela quebra, de certa forma, muito do estereótipo, do tipo de composição sonora das outras músicas que o Rick compôs aqui. Essa música, ela está presente no disco Uma Guma, de 1969. É a única contribuição do Rick para o trabalho de estúdio do disco. Eu estou falando de Sísifos. Antes de eu falar sobre a música em si, eu preciso contar a história que originou a canção. Eu acho que não é surpresa para ninguém que a música ela foi inspirada na história da mitologia grega de Sísifo. O mito de Sísifo, ele é um mito que foi difundido durante muitos anos. Ele era considerado o homem mais inteligente e astuto entre os mortais. Ele, na verdade, ele foi fundador da cidade de Éfira, que era uma cidade da mitologia grega e tudo mais. Ele ficou muito conhecido, o próprio mito de Sísifo, ele ficou muito conhecido resumidamente por ter sido o homem que enganou a morte 2 vezes e por ter desafiado 2 grandes deuses, tanto do mundo, que era o que ele vivia, quanto do outro submundo, que ele foi relegado depois da primeira partida dele, que foi Zeus e Hades. A dele é basicamente resumida por meio de duas enganações, abre aspas, da morte que ele fez. A primeira foi quando ele testemunhou contra Zeus a favor do sequestro da filha de Ásopo, que era também uma outra divindade ali da própria mitologia. Nesse momento, quando ele testemunhou a favor, contra Zeus, ele testemunhou para Ásopo a fim de ele conseguir mais recursos para a cidade no qual ele governava. Vale lembrar que ele era rei e principal governante de Éfira. Com esses recursos conseguidos, por meio daquele depoimento, né, daquela delação que ele fez, abre aspas, Zeus ele enviou Táratos. Na verdade, era uma divindade para conseguir enviar Sísifo como uma espécie de punição a um submundo, que Zeus envia Táratos. Entretanto, o Sísifos ele consegue driblar essa investida do Táratos e consegue
a princípio, prolongar a sua vida naquela sociedade como um governante e principalmente como um mortal, até porque Thanatos representava uma figura de morte e ele tentou driblar isso. Isso foi feito porque o próprio Sísifos, como ele era um governante, ele ofereceu muitas joias para aquela divindade que tinha sido ordenada por Zeus para ceifar sua vida. Só que aquela divindade acabou não fazendo, não cumprindo o acordo e acabou sendo enredado muito facilmente por Sísifos. E aí, pela primeira vez, ele enganou a morte. A segunda vez quando ele enganou foi quando Ares, que foi o deus das guerras, ele libertou Thanatos para que ele terminasse o serviço que Zeus havia ordenado contra Sísifos, mas que ele não tinha feito. Mas Ares, e essa segunda ida, ele acabou de fato indo para essa espécie de submundo. Ele de fato conseguiu... esse submundo nada mais era, na história de Sísifos, era uma espécie de... quase que como se fosse fazendo uma comparação bem tosca, como se fosse uma espécie de purgatório para o seu destino final. Com isso, Sísifo, ele teve contato com um outro deus, com uma outra divindade, um outro deus que estava dentro dessa abre aspas, passagem, que era Hades. Ele argumentou que ele deveria voltar para o mundo que ele vivia como uma espécie de dar uma lição para sua esposa, que ele sabendo que tinha um risco de morrer, ordenou para que ela não fizesse os cortejos fúnebres que eram tão famosos na Grécia na época da maneira correta. Sabendo que, por acaso, se ele fosse enviado para esse submundo, que era essa passagem, ele pudesse usar aquilo como um pretexto para tentar retomar ao mundo, como um argumento para permitir a volta dele, para repreendê-la. E por fim, esse jogo de argumentos deu certo, porque Hades permitiu a volta de Sísifos ao mundo que ele vivia. E, porém, contudo, entretanto, ele voltou, ele acabou voltando, mas era uma volta rápida, era uma volta a fim de dar uma repreensão, uma surpresa à sua esposa. Pelo menos, a priori, deveria ser isso, porque Sísifos tinha dado esse argumento. Mas não foi isso. Sísifos era malandro. Ele, o que acontece? Pegou as suas esposas e fugiu. Continuou vivendo até a velhice. Porém, na hora da sua morte, porque ele teve uma hora que ele não poderia driblar a morte por causa da velhice, ele simplesmente encontrou todos os deuses que ele havia enganado e foi submetido a um castigo eterno, que seria empurrar uma pedra até um topo da montanha, até um topo de uma espécie de um cume, de uma montanha, e lá sempre que essa pedra estaria no topo, ela voltaria, fazendo com que ele ficasse fazendo um trabalho interminável para todo sempre. O próprio Rick se inspirou nessa história para escrever Sísifos. A música é inteiramente instrumental, mas as 4 partes, ela é uma suíte de 13 minutos dividida em 4 partes. Elas narram toda essa trajetória de Sísifos, desde o momento que ele delata Zeus pela primeira vez, com as reviravoltas da prisão de Thanatos, depois a soltura de Thanatos, o envio dele ao submundo, o argumento que ele usa para enganar Hades para voltar lá para o mundo, e ele vivendo até a velhice, mas sendo condenado para o seu castigo eterno depois de morto. Tudo é narrado musicalmente de uma maneira muito legal, muito rica musicalmente. É uma suíte com elementos de música clássica, com elementos de avant-garde, e ela é bem distante do trabalho mais simplista e, de certa forma, bem melancólico, e diria até um pouco
mais intimista que permearia grande parte das composições e do trabalho do Rick Wright, não só na banda, mas também fora dela. Que essa música, ela também teve essa inspiração por causa do trabalho que o Rick sempre teve, muito ligado à Grécia. Ele é um lugar que ele conheceu quando ele era ainda adolescente, e grande parte do universo grego sempre o fascinou. Tanto é que ele, anos mais tarde, viria a morar no país e viria a ter uma residência fixa lá. Em terceiro lugar, aqui para nossa lista, uma composição de um disco que eu já citei aqui na lista, mas estou falando do Obscured by Clouds. A música que está aqui no nosso terceiro lugar é Stay. Essa música, ela é basicamente uma espécie de spin-off, de continuação, digamos assim, de Summer 68. Entretanto, ela faz parte de um outro disco, faz parte de um outro projeto, que foi o Obscured by Clouds, que como eu já mencionei também, que no vídeo foi a trilha sonora do filme La Valley, do Barbet Schroeder. E essa música, ela retoma muito daquela ideia do sair, do trair também, numa relação com uma groupie ou uma suposta garota de programa e tudo mais. E essa música, porém, contudo, entretanto, ela aborda uma questão muito diferente. Enquanto em Summer 68 esse relacionamento de uma noite com uma mulher qualquer e tudo mais é retratado como um escape de uma situação, como algo não além de um desejo corriqueiro que as pessoas, por um acaso, têm para se distrair, como uma tentativa de se divertir, como uma tentativa de relaxar os problemas que estão passando. Em Stay, ela é uma coisa um pouco mais profunda. Em Stay, essa relação ela é descrita como uma tentativa de um homem tentar esquecer a pessoa com quem amou, com quem ele conviveu, com quem ele ama e convive, talvez. Isso não é declaradamente explícito na letra, mas pode ser aberto a essas situações de ser uma pessoa que você ama, que você amou no passado e não tem mais contato hoje, ou uma pessoa que você ainda ama e ainda tem contato e é casada. De ser uma pessoa que você ama e que você idealiza estar ali, mas que por algum motivo você não tá mais com essa pessoa, e que esse relacionamento corriqueiro com aquela garota de programa, com aquela groupie, é uma espécie de escape, uma espécie de tentativa de esquecer aquele verdadeiro amor. Fica muito nítido essa verve na própria letra da composição, na própria música também em si. E a própria Stay, ela diz muito a respeito da verve, do enredo romântico do próprio La Valley, que é um filme que a música faz parte da trilha e para quem ela foi originalmente composta. Ela tem o crédito de coautoria do Rick Wright com a participação do Roger Waters. Entretanto, algumas fontes diferem sobre isso, de que o Roger Waters teria atuado em poucas linhas da música e que a maioria da letra da composição foi desenvolvida pelo próprio Rick Wright mesmo. Isso talvez é tomado como verdade pela maioria dos historiadores que estudam a história da banda, pelo fato da composição ter linhas tanto instrumentais quanto em termos líricos, muito similar ao trabalho que o Rick já tinha desenvolvido na banda e ao trabalho que ele desenvolveria posteriormente, tanto musicalmente quanto liricamente. Se Roger Waters talvez tenha colaborado mais para as letras, ou se o Rick escreveu realmente tudo sozinho, ou 90% das coisas, nada disso diminui o brilhantismo, a emoção que essa música passa. Os refrões dessa música são algo absolutamente fantásticos. A melodia também do piano do próprio Rick com a voz dele,
calma e crescendo nos refrões é algo também absolutamente fenomenal. O trabalho instrumental da banda também cobrindo toda aquela performance bastante emotiva e diria até apoteótica, também funciona de uma maneira absolutamente fantástica. Eles sabem o momento de dosar as partes mais calmas com a parte mais explosiva, assim, de desabafo do refrão, mas não é aquele desabafo afetado, é um desabafo bem mais emotivo, mas bem cadenciado, como o Pink Floyd sempre faz. E não poderia ser diferente, Stay aqui no nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, um clássico, eu resolvi encerrar essa lista aqui com dois clássicos da carreira da banda, presente no seminal Dark Side of the Moon, em 1973, Us and Them. Clássico da carreira do Pink Floyd, que teve toda a sua melodia escrita pelo Rick Wright. O Roger Waters aqui também entra como coautor, mas ele de fato, nessa música comprovado que ele de fato foi coautor da letra. Ele escreveu toda a letra, enquanto o Rick Wright escreveu toda a música. Presente no Dark Side of the Moon, um clássico da carreira deles. A música ela foi desenvolvida em 1970 inicialmente, no final de 69 e 70, para a trilha do Zabriskie Point. A música originalmente tinha um tema só no piano, que era um tema de piano e órgão, na verdade, chamado The Violent Sequence. Eles não chegaram a aproveitá-la para o filme, embora ela tenha sido escrita para o filme. O Antonioni queria um material muito mais voltado para uma coisa avant-garde. Ele achava a música melancólica demais, triste demais, de certa forma. A música ela foi arquivada até o início de 1972, quando as preparações do The Dark Side of the Moon começaram a todo vapor. Não tardou para que o Roger já colocasse as letras do novo projeto, que à época se chamava Eclipse for Asserted Lunatics lá. E as letras foram finalizadas para a gravação pouco tempo depois. Pouco tempo, na verdade, depois, né? Porque o disco ele foi gravado de uma maneira meio que sortida das faixas. Mas Us and Them ainda foi finalizada em 1972. Grande parte, ao menos, da melodia dela. A música ela fala sobre as dualidades e as individualidades do ser humano. Do nós contra eles e de como essas individualidades elas podem se sobrepor a diferentes áreas da sociedade. Desde as escolhas nas relações interpessoais até mesmo a lados diferentes de uma guerra que pode afetar e matar milhões de pessoas. A gente falou mais específico sobre a letra dessa música no vídeo que nós fizemos aqui no canal, no Prog Análise, sobre o disco inteiro do Dark Side of the Moon. E a gente passa uns 20 minutos falando sobre essa música, então eu não vou mais me estender aqui. Enfim, é um clássico da carreira deles, uma música belíssima. Outra música que mostra muito bem como o Rick ele era apaixonado por instrumentos de sopro. Solo de sax do Dick Perry aqui também, lindíssimo, um dos mais icônicos, claro. E não poderia ficar de fora. Para encerrar aqui a nossa lista, no primeiro lugar, uma composição primariamente do Rick Wright, mas que foi creditada e arranjada por toda a banda. Mas eu acho que para mim é talvez a música que mais represente o trabalho dele, embora ele não seja o autor único. É um clássico, um verdadeiro clássico do Pink Floyd. Para mim, durante muitos anos, a melhor música deles. Eles são a minha banda favorita da vida, eu posso dizer isso com grande certeza que é um clássico mesmo. Presente no disco Medal, de 1971, faixa de encerramento do disco, eu tô falando de Echoes. Uma composição primariamente do Rick Wright. Para a gente falar um pouco sobre Echoes, é necessário a gente analisar que, embora toda a banda seja acreditada, boa parte da melodia foi desenvolvida primariamente entre o Rick Wright, o Gilmour e o Roger Waters.
Nick Mason ele também colaborou para partes da melodia, mas principalmente para as partes mais ambient music, principalmente no meio da música, com os efeitos no wah-wah e tudo mais, nos pedais de guitarra do David Gilmour. Sim, foi uma ideia dele e que também foram parte importante da música. Echoes, ela foi desenvolvida em 1971, perto do fim da turnê do disco anterior, que era o Atom Heart Mother, e do início da pré-produção do Meddle. Na verdade, ela é uma música que se chamava Return of the Song of Nothing, que foi desenvolvida a partir dessa ideia. Essa ideia ela começou a ser desenvolvida no estúdio pelo próprio Rick Wright, que o engenheiro de som do estúdio, que mais tarde viria a ser um produtor bem famoso, que era o John Leckie, ele achou legal e tudo mais o que ele estava fazendo e decidiu colocar um efeito. O próprio Rick, ele decidiu colocar um efeito no piano enquanto ele estava tocando no estúdio, numa das pausas da gravação, uma coisa totalmente descompromissada, que era um efeito no Leslie Speaker, que é uma espécie de processador vocal que era muito comum também naquela época, nos anos 70, e ele decidiu conectá-lo no piano que ele estava tocando. Aquilo fez uma melodia muito diferente, muito única, que fez com que o Rick começasse a desenvolver uma música própria para aquela melodia, principalmente para aquele experimento musical. Então, assim, aquela sequência de acordes foi se desenvolvendo, e, de certa forma, a raiz de Echoes começou ali. Outras partes da música, como as partes líricas e as partes instrumentais, especialmente a parte instrumental funk, né? Depois das primeiras estrofes e antes da longa sessão instrumental, com os efeitos na guitarra, que é a chamada sessão instrumental da baleia, porque parece sons de baleia e tudo mais. Essas sessões elas foram desenvolvidas de uma maneira não conectada à peça individualmente, mas ao longo das sessões eles foram terminando aquela composição, aquele esboço inicial que o Wright tinha trazido para a banda e que o Gilmour estava começando também a trabalhar em cima e tudo mais. E aos poucos aquelas sessões que vieram de jammings no estúdio foram se conectando com aquela melodia principal que o Rick trouxe no Leslie Speaker. A banda tratou de colar junto as sessões, fazer um arranjo com que todas as sessões dialogassem entre si, e também mais tarde terminou a peça adicionando reprises musicais, recapitulações da melodia principal do piano e tudo mais. E completou-se a música com seus 23 minutos e 28 segundos. A letra da música ela foi escrita pelo próprio Roger Waters. Ela se utiliza de elementos, de certa forma, abstratos. A música ela se passa num universo marítimo, em um submarino e tudo mais. A música ela se passa como um universo marítimo mesmo, de criaturas marítimas, ao menos próximo disso. E a música, dentro desse ambiente, desse conceito abstrato que foi desenvolvido pelo Roger Waters, a música ela fala, de certa forma, sobre conexões entre as pessoas e conexões entre aqueles, abre aspas, seres que ali viviam. Uma espécie de uma analogia a relações humanas, as relações interpessoais que nós temos, de que mesmo nas nossas individualidades, no fim das contas, nós pertencemos ao mesmo grupo social e que devemos nos unir coletivamente e socialmente para buscar melhores condições de vida para nós, melhores condições de respeito e de empatia uns com os outros. Que é o trabalho lindíssimo de piano e do órgão do Rick Wright. Os órgãos dele na sessão instrumental funkeada são algo lindo de se ouvir, mas também o trabalho vocal dele com o Gilmour. Os dois cantam junto em uníssono todos os versos e estrofes da música.
forma um trabalho absolutamente fantástico. Acho que é a música mais representativa do que é o Rick, para mim. Ele também já disse em algumas ocasiões antes da morte dele de que é a música favorita dele de toda a carreira do Pink Floyd. E se ele falou que é a música favorita dele na carreira, na banda, quem sou eu para discordar, né? Eu acho uma verdadeira música que representa o que ele era, o que ele foi para a banda. E uma música riquíssima musicalmente. Ela me soa como uma ponte total do som psicodélico, do som experimental dos primeiros anos que a banda estava fazendo, para o som mais simplificado, mas ainda assim intenso e de muita personalidade que permearia os trabalhos mais conhecidos deles a partir do Dark Side of the Moon. Eu gostaria que vocês assistissem às versões ao vivo da turnê de 2006 do David Gilmour, tocando ela com o Rick Wright, porque ele voltou como convidado para a turnê de 2006 e tudo mais. O Dave chamou ele para ser músico da banda solo dele. E ele resgatou Echoes pela primeira vez em 30 anos. A música ela não era tocada na íntegra desde 75, nos shows do Pink Floyd. Eles chegaram a tocar ela em 87 na turnê do A Momentary Lapse of Reason, mas era uma versão um pouco encurtada e tudo mais. Não era uma versão completa dos 23 minutos. E eu recomendo que vocês ouçam principalmente essas versões ao vivo. Claro, a versão do Live at Pompeo é maravilhosa, soberana, incrível, perfeita. Mas a versão também da turnê de 2006 é muito linda, ver eles dois tocando assim, especialmente no show do Royal Albert Hall, que é o Remember That Night, que eu tenho em DVD, tá lá na sala, mas não vou pegar. Que é algo surreal, é lindo e tem até um simbolismo, que foram algumas das últimas vezes que o Rick se apresentou num palco, e ele se apresentando com a música é algo de emocionar, de chorar, diria. E assim eu termino esse vídeo em homenagem ao Rick. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham gostado das escolhas. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da lista e tudo mais. Teve muitas outras músicas que eu poderia ter botado aqui na lista também, tudo mais, que ele participou da coautoria. Shine On You Crazy Diamond também poderia estar aqui. Embora a colaboração dele tenha sido menor, né? The Great Gig in the Sky, Burning Bridges, tantas outras músicas, né? Mas eu decidi escolher essas porque eu queria escolher materiais menos conhecidos também e mesclar com alguns clássicos, como esses dois últimos lugares da nossa posição. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham curtido a efeméride. Vem em breve o vídeo também do Wet Dream aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tchau, tchau.